Agora, Palmeiras e Santos, Vamp, tá? A gente fala, né? É claro que é um clássico, o Santos é gigante, mas, cara, já são 11 jogos sem derrota do Palmeiras, 9 vitórias e 2 empates. Tá virando freguesaço, né? Mas a situação, né? A gente tá vendo a situação financeira, né? Parece que o Santos tá tentando botar a casa em ordem, né? E financeiramente com essa diretoria, né? A gente vê aí, a gente tá aqui em São Paulo, o Red Bull Bragantino consegue tirar jogadores de outras equipes. Você vê que o lateral esquerdo lá, que jogou no Corinthians, estava no Bahia, o São Paulo queria. Juninho Capixaba. O Red Bull tira do São Paulo. Você vê o Palmeiras contratando com calma, revelando mais jogadores até na base do que o Santos. O Santos sempre foi time de revelar muitos jogadores, mas a verdade, se você pegar até com o São Paulo mesmo, o Santos está bem inferior, né? Bem inferior. E nos últimos campeonatos estaduais, né? O Campeonato Paulista, ele está sempre brigando ali para... Chegando até no último campeonato, chegou até a última rodada para não cair. Então é complicada a situação do Santos. Mas o torcedor santista tem que ter paciência, só analisar a situação dos rivais financeiramente, que é em relação ao Santos. O Santos, né, Piperno, é o pior time dos grandes de São Paulo já há alguns anos, né? A gente sempre fala, será que vai virar SAF? Será que não vai? A única salvação para esse Santos seria a SAF. Já o Palmeiras tá muito acima dos outros em São Paulo, né? É nítido. Palmeiras usa time misto, daqui a pouco usa time reserva, usa titular e segue invicto na temporada, sendo que um dos jogos foi uma final de Supercopa do Brasil contra o Flamengo. É o Palmeiras, mais uma vez, começando o ano de uma forma avassaladora. Boa tarde a todos. Um grande abraço à nossa audiência. Pilador, de fato o Santos faz tempo que não ganha títulos tão importantes, mas se você pegar do ciclo do Neymar até 2020, pelo menos o Santos sempre foi muito competitivo. O Santos foi vice-campeão brasileiro algumas vezes, não foi só uma, algumas vezes. O Santos foi vice de Copa do Brasil, Palmeiras, em 15. O Santos foi vice-campeão brasileiro em 16. O Santos foi vice-campeão brasileiro contra aquele Flamengo do Jesus e foi vice-campeão de Copa Libertadores em 2020. Vice-campeão de Libertadores exatamente no dia 30 de janeiro de 2021. Ou seja, 2 anos e uma semana atrás, a gente falava de um Santos bastante competitivo ainda, muito em função daquele ótimo trabalho que o Cuca fez com aquele time que era muito bom, mas que começou a se desmontar logo após o apito final do árbitro naquela decisão. E a partir disso, a gente viu um Santos praticamente se desintegrando. Apareceram muitas dívidas, negócios mal feitos, jogadores que saíram de graça, outros praticamente de graça. O Soteldo que foi embora porque o Santos tinha uma dívida grande, o Santos não pagou o clube lá do Chile, o Huachipato. Então, foi uma série de problemas com o Santos, transfer ban, aí o Santos não podia contratar fora. Então, esse processo de apequenamento do Santos foi muito rápido. E o que eu disse no sábado, que tem muita gente julgando mal aí e tal, eu não chamei o Santos de pequeno, eu disse que o Santos passa por um processo de apequenamento. É diferente, ele pode reverter isso. Só que para reverter isso ele vai ter que virar uma SAF. Então veja o que aconteceu com o Palmeiras e Santos naquela final de Libertadores para cá, e a gente está falando só em 2 anos e uma semana. Quer dizer, o Palmeiras que foi lá em cima, viveu o melhor ciclo, o ciclo mais vencedor de toda a sua história, e o Santos que desde então luta para não cair em Campeonato Paulista. Isso não é compatível com o tamanho da história do Santos. Então o que eu disse é o seguinte, ou o Santos vira SAF ou ele vira pequeno. A escolha é muito fácil. Não, vira pequeno não. Aí você tá virando Flávio Prado também, Piperno. O Piper é pequeno não. Ele pode não ser mais competitivo, ele pode perder a grandeza na disputa por títulos, mas pequeno não dá pra falar, pô. Porque pequeno a gente tá falando do time do Pelé, do time do Robinho, do Diego, do Neymar, de Pepe, Zito. Isso, nós vamos pequeno não é clube pequeno. Isso, então nós vamos fazer, caso e socorro, o mais lindo livro de memórias da história do futebol. Vai ser um livro de memórias enorme, desse tamanho. E a bolinha, assim. Mas há quanto tempo o Santos vive numa pindaíba financeira, mas volta e meia surge um novo jogador, surge um moleque da base. Eu acabei de falar. Então, acabei de falar que ele viveu um ciclo de 10, 11 anos, que, embora não tenha ganho muita coisa, ele foi competitivo, que apareceu um monte de moleque. Mas agora, não adianta mais aparecer 1 ou 2 moleques, se apareceu um moleque hoje, ele vai embora amanhã. Então é isso que está acontecendo com o Santos, e isso que, por exemplo, o Fluminense vive, só que o Fluminense já está num processo de reconstrução há mais tempo. Então, o caminho do Santos é fazer o que Botafogo,
Vasco e Cruzeiro fizeram. Sem dúvida. Ou então ele vai dever 1,2 bilhão. Aí não tem mais jeito. Com certeza, né, Nilson? E você também tá querendo a palavra, que se você tava escutando o Piperno e eu vi que você tava querendo falar. E também a Lívia Weber, tá me lembrando aqui, sempre de olho no programa. Quem seria a Lívia? Lívia Weber é minha noiva. Ah, que beleza. Não. O amor é lindo. Amor. Esse é o amor. Sim, esse é o encontro de minha alma gêmea, como esse é o você encontro diz. de alma. Vamos, se declara. É assim. isso, mas é claro, e ela tá aqui de olho no programa e ela tá lembrando, né, que a gente já falou, que o Flamengo tá querendo o Ângelo. É mais um desses mais um moleques. garoto. Isso. E que Como pode... foi o Gabigol, como foi o Bruno Henrique. E que pode encher os cofres do Santos. Porque, ó, o Flamengo ofereceu 10 milhões de euros. O Santos diz que só vende por 20. É de Se o empresário Flamengo... ou é do Santos? Precisa ver. O Santos Precisa sempre ver se ganha. o Santos está na mesma parada do Corinthians e do São Paulo, que é jogador de base, é tudo empresário. Gente, tem que separar a coisa aí, viu, Piperno? A instituição jamais será pequena. A instituição Santos Futebol Clube, que teve Pelé, jamais será pequena. Essa é uma instituição que não tem como se apequenar. Talvez pela história, talvez por tudo que representou, né? E representa. O time de futebol, concordo em gênero, número e grau com o Piperno. O time é pequeno. O time de futebol do Santos é pequeno. Como o time de futebol do São Paulo hoje é um time pequeno. Você não consegue achar um jogador de grande qualidade nem no Santos e nem no São Paulo, gente. O Corinthians não. O Corinthians tem jogadores de grande qualidade técnica. O Corinthians é diferente. Mas a instituição São Paulo é uma instituição gigantesca. São Paulo está sem ganhar um tempão e é o único que ganhou 3 mundiais até agora. O Santos a mesma coisa, sem ganhar coisas importantes aí, a não ser briga por Campeonato Brasileiro, é verdade, ficou em vice, disputou uma Libertadores recentemente com o Palmeiras também, mas a instituição Santos jamais será pequena. Até por ter atrelado a ela Edson Arantes do Nascimento, Pelé. Essa instituição nunca será pequena, nunca, nunca. Eu acho que o Santos nunca será pequeno. Agora, o que o Santos precisa é urgente fazer o que disse o Piperno. Vai lá, segue a linha do Botafogo, segue a linha do Bahia, do Vasco da Gama, arruma uma empresa, arruma dinheiro, porque sem dinheiro, Palmeiras e Flamengo vão nadar de braçada. Se os outros clubes não tiverem dinheiro, vão nadar, vai virar Real Madrid. Já estão nadando, né? Então, vai virar Real Madrid e Barcelona. Entendeu? Quem ganha o campeonato? Ou ganha Real ou ganha Barcelona. E sazonalmente pode aparecer um aí no meio do caminho e ganhar. Então nós vamos ter aí, como foi chatérrimo na Itália, a Juventus ganhando 9 campeonatos seguidos. 9, tá certo ou tá errado? 9 seguidos. Foi isso. O Bayern de Munique ganhando 9 ou 10 seguidos. Você quer 10, né? A Juventus acho que foi 10, o Bayern 9, sei lá. Mas o campeonato alemão, o Bayern ganhando 9, 10 seguidos. A Juventus ganhando 9, 10 seguidas na Itália. Isso não tem graça. Você dançar com a irmã. Mas nos últimos anos, Nilson, Flamengo, 2 vezes Libertadores, 2 vezes Brasileiro, 1 vez Copa do Brasil. Mas no Brasil... Palmeiras, 2 Libertadores, Brasileiro, Copa do Brasil. No Brasil, isso não acontecia. O Brasil, claro que nós estamos distantes de ser o campeonato mais técnico do mundo, distante, né, de ser o melhor tecnicamente, mas em termos de acirramento, de disputa, a gente estava entre os melhores campeonatos do mundo. E nós vamos perder isso agora, porque acirramento e disputa vai se restringir a 2 clubes. Clube de Regatas do Flamengo e também a Sociedade Esportiva Palmeiras. O Atlético Mineiro quebrou um pouco aquela hegemonia, né, por um ano. Porque entrou dinheiro. Aquele ano. Entrou bastante dinheiro, mas tem um caminhão de dívida. E o que o Atlético está tentando fazer? Fazer a SAF. O Atlético está louco para acertar a sua SAF, para fazer a SAF. E está certo a SAF, que a dívida do Atlético é impagável. Agora, é isso que eu falo. Pergunta para todo mundo. Por que pro Flamengo e pro Palmeiras foi possível sair da pindaíba sem virar SAF e para os outros não? Tem alguma coisa errada aí, porque o Flamengo, Eduardo Bandeira de Melo, conseguiu equilibrar. No Palmeiras, o Paulo Nobre conseguiu equilibrar. Por que esses clubes conseguiram sem se tornar SAF e os outros não conseguem? E esses outros a gente diz que só podem se reequilibrar se virarem? Eu acho que tem, assim, entre vários detalhes, né, que a gente não é difícil saber todo o processo, a gente sabe alguma coisa, mas acho que tem uma coisa que é fundamental para começar qualquer processo, seja lá a maneira como você vai conduzir. Assumir a sua situação. Isso poucos fazem. Assim, assumir. Não, estamos quebrados. Ponto. Não vamos disputar nada. Vamos... Sim, quebrou. Não temos condição. Aqui ainda tem muito esse discurso populista, político,
nós somos um time grande e a gente tem a obrigação sempre de lutar por título. Aí você vai lá e contrata um jogador que você não tem condição de pagar. Aí você faz uma folha salarial que você não tem condição de cumprir. Você acaba ficando com dívida, fica devendo para jogador, devendo para clube que você compra jogador. No caso do Santos, né, esse mais claro, o Piperno citou o Soteldo. O Santos ficou com o Soteldo 2 anos, 3 anos e não pagou um centavo pro time chileno, que era o time do Soteldo. Então o Santos ele ficou com o jogador de graça. Ele não pagou, simplesmente ele não pagou o time que ele comprou o jogador. Então, assim, não era pro Soteldo estar no Santos. Se o Santos não pagou é porque ele não tinha condição de... Era um time artificial. O Cruzeiro foi campeão com um time artificial também. Ele já estava quebrado e foi trazendo jogadores que ele não tinha condição de bancar. O São Paulo com o Daniel Alves, o São Paulo não pagou o Daniel, ou seja, ele comprou um jogador que ele não tinha condição de pagar. Então, é isso, assumir. Eu acho que o primeiro passo é assumir. Olha, estamos quebrados. É um time grande, é um time com uma história enorme, mas não dá, hoje não dá. E aí, quando você assume a sua condição, você começa a reconstruir. Aí você acha a fórmula, como cada time pode fazer, mas falta isso. Acho que poucos times assumem. Realmente não dá mais, a gente tem que fazer alguma coisa. E falando nessa situação, né, Piperno, o Palmeiras, o Kaique tá até me zoando que eu tava zoando ele aqui, a câmera já veio pra mim, eu tive que parar de zoar. Aqui assim. Agora, esse Palmeiras, Piperno, a gente sabe, claro, vai pegando um clássico, Santos, São Paulo, Corinthians, pode acontecer uma derrota num jogo decisivo. Mas cada vez ele tá mais à frente dos seus rivais, né? O Corinthians, a gente falou ontem aqui, o próprio Vamp diz, quantidade de jogador que já disputou Copa do Mundo. Mas dentro de campo, com o Vitor Pereira não conseguiu, agora vai tentar conseguir com nova gestão, mas o Corinthians também ainda não mostra um futebol que se equipare ao do Palmeiras. O Palmeiras está muito à frente dos seus rivais de São Paulo, ou você acha que o Corinthians, com o elenco que tem, pode chegar ali para ameaçar o Palmeiras, não só em Paulista, mas Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil? O Palmeiras está muito à frente de São Paulo e Santos. O Palmeiras está bem à frente do Corinthians. Mas num torneio de tiro curto, o Corinthians tem um bom time e ele pode surpreender o Palmeiras. Veja, no Campeonato Brasileiro, se pegar esses dois elencos hoje, o Palmeiras vai fazer provavelmente vai fazer uma campanha muito melhor que a do Corinthians. Mas se os dois se encontrarem numa semifinal de alguma coisa, né, eventualmente, enfim, qualquer confronto de ida e volta e tal, o Palmeiras vai ser favorito. Mas eu não acharia nada de outro mundo o Corinthians surpreender. Porque eu tenho dito há muito tempo o seguinte, o elenco do Corinthians é bom. O elenco do Corinthians, por motivo, sei lá, por razões que às vezes eu desconheço, ele não conseguia jogar. E jogava mal. É bem verdade também que ele foi muito prejudicado pelo excesso de lesões de jogadores importantes. O Renato Augusto é um jogador que não teve uma boa sequência no Corinthians. E a gente sabe que ele é um cara diferente. Hoje o Corinthians começa a ter o retorno do Paulinho, então é um cara que pode eventualmente revezar com o Renato Augusto em algumas situações. O Maicon também se machucou. O Maicon, que é outro ótimo jogador, se machucou várias vezes, vai e volta. Então imagina o seguinte, o Corinthians vai enfrentar o Palmeiras e tem a todo mundo à disposição. Fausto Vera, que está voltando. Dá jogo. Paulo, se dá jogo. Veja, nós estamos falando, olha do meio campo para frente. Fausto Vera, Renato Augusto, Paulinho. Yuri Alberto. Olha, veja, o menino Adson, que com um cara que entende mais, sabe, esse tipo de jogador jovem volta a atuar bem. Então, sabe, eu acho que errou a avaliação que acho que o Corinthians era um time qualquer. O Corinthians, eu acho que era muito mal dirigido. A defesa muito boa. A defesa é boa, tá tudo bem, cheio de jogador veterano, mas tudo cobra criada. Não, com certeza é mal dirigido. O próprio Vamp já falava aqui, né, Vamp? Olha só, Abel Buena, Fagner, Gil, Cássio, Fábio Santos, Maicon, pode dizer que esse time seja ruim? Renato Augusto, Roger Guedes, Yuri Alberto, Juliano. Eu acho que esse time não é. Não é. E ó, o Kaique... Nem cabe no bolso do Corinthians, mas já que tá lá... É por isso só pra te passar a palavra, o Kaique Lima, que é o nosso produtor, que me passou aqui também, a gente fala aí, né, desse Corinthians equiparado, pode ser equiparado ao Palmeiras. Dos últimos 11 jogos, o Corinthians só venceu um. É isso, Kaique? Só venceu um. Dos últimos 11 jogos, foram 6 vitórias do Palmeiras, 4 empates e uma vitória do Corinthians. Mas é um número que também concordo com é assustador. O Corinthians começou a ter um time melhor em 2021, né? Que ali 18, 19 e 20 era ruim. Mas perdeu os 3 da temporada passada. Perdeu os 3. Os últimos 3 jogos o Palmeiras venceu. Sim. Não, o Palmeiras é melhor, mas eu acho que hoje o Corinthians tem mais time do que tinha em 2021.
Aproveita pra falar agora, porque quando chegar o assunto mundial, eu vou pra cima de você, você tá postando 500 no Al-Hilal, você vai ter que me aturar. Não é gostoso o programa, né, Bruno? Ele fala assim, ó, ele deu a escalação toda do Corinthians e não falou que é do treinador. Quem é o treinador? Vitor Pereira. Ah, é? Tá onde? Tá no Daqui a Flamengo. pouco a gente chega lá. Tá bom. Daqui a pouco a gente chega lá, né? Vamp, Ele esse vem, Corinthians, pá, será que ele esse vai Vitor render Pereira. melhor nesse ano pra se equiparar a esse Palmeiras ou o Palmeiras vai seguir muito à frente dos outros rivais de São Paulo? Você pega, né, o Palmeiras, campeão brasileiro, duas Libertadores em um ano, por causa da pandemia. Veio conquistando o título. Aí eu tava preparando uma roda de amigos, sabe? Você viu, pra que comprar um avião? Eu digo, velho, comprou um avião e vai pagar. É o primeiro time do Brasil, se eu não me engano, a ter um avião próprio, né? Sim. E aí é o seguinte, mundo tem. os rivais ficam tudo, pô, como é que pode isso? Pô, Então, você tá ganhando tudo, não sei o quê. Tá com uma inveja. Ainda tem. Mas você falou, mas compensa isso, Vampeta? Eu digo, velho, eu não sei os números quanto é pra deixar no hangar, a reforma, o que vai ter, mas que deixou todo mundo enciumado, deixou. E se não der certo, vende o avião. Vende. Lógico. Não, e o avião não é do Palmeiras. Da Isso é bom empresa da deixar Leila. claro. O avião é da Leila. Da Leila. É da Crefisa. de Ela não foi comprado com o dinheiro do Palmeiras. De uma outra empresa. Teve que abrir os Placar. Palmeiras é sensacional. Não, mas O Palmeiras é sensacional. eu é que nem no sei, estádio, mas ele não pagou criou o nada, quê? Não tem- criou um Lógico filme nos que demais? criou, Não lógico. importa, isso que você tá falando. Criou. Ô, gente, o Corinthians tem um belo time. O Corinthians tem um belo time. E eu estou com uma sensação que esse grupo aí gosta muito do Fernando Lázaro, do menino que é o filho do Zé Maria. Esse rapaz, ele começou com o Tite. O Tite que gostava muito dele. O Tite, quem deu emprego para ele no Corinthians foi o Roque Cittadini. Eu não sabia disso, ele que me contou. Deu emprego para ele, esse rapaz passou por várias áreas dentro do Corinthians, sempre gostou de futebol, sempre gostou de ser treinador de futebol também. E o Tite percebeu que ele tinha toda a característica para ser um bom treinador. E o Tite deu um amparo muito grande pro Fernando Lázaro e ele começou a crescer lá dentro do clube. E a sensação que eu tenho é que ele é muito boa gente. É o Zé Maria, né? Deve ter puxado o pai, né? O Zé é um baita de um cara, né? E o grupo gosta dele. Isso é um bom passo. Ao contrário do Vitor Pereira, que a gente percebia que o grupo não tinha muito a ver com o Vitor Pereira. Já teve encrenca com o Roger Guedes de cara, já falou que não dava para jogar o Roger Guedes e o Yuri Alberto juntos, sabe? Um cara que fala isso e é treinador de futebol, eu já comecei a desrespeitar aquela época. Falei, para um pouquinho, se você tem o Roger Guedes, tem o Yuri Alberto, por que eles não podem jogar juntos? Ah, não, eles não podem jogar juntos. Ou joga um ou joga outro. E é o técnico do seu time, é preocupante. É o técnico do... É verdade, é o técnico do Flamengo. Então, acho que o Corinthians, se não tiver muita contusão, porque o problema é a idade. O problema aí é a idade. O Renato Augusto é uma espécie de uma Renato-dependência, né? Se o Renato, por exemplo, for bem utilizado e estiver bem fisicamente, o Corinthians vai bem. Se o Paulinho voltar bem... Você sabe que o Paulinho não tinha tido nenhuma contusão? Eu não sabia, eu ouvi ele falando isso. Falou, a primeira contusão que eu tive. Coisa séria assim na minha vida, foi a primeira contusão que eu tive. Então, se o Paulinho voltar bem, com o Renato Augusto, com o Maicon, com o Yuri Alberto, com o Roger Guedes, com uma defesa com Fagner, Gil, Balbuena, Fábio Santos, com esse fenômeno chamado Cássio, é um timaço. Esse garoto Adson está crescendo nas mãos do treinador novo aí, o Fernando Caetano, né? Sim. Tá na mão dele, tá Fernando crescendo. Lázaro. Fernando Lázaro, está crescendo nas mãos do Fernando Lázaro. Enfim, eu acho que o Corinthians tem tudo para fazer uma grande campanha esse ano. Vai brigar lá em cima com o Palmeiras. Entre os 5 melhores plantéis. No Brasil é o terceiro mais caro. Palmeiras, Flamengo, Corinthians, Atlético Mineiro. Eu acho que é por aí. Palmeiras, Flamengo, Corinthians, Atlético Mineiro, né? São os 4 que são melhores que os outros. E o plantel também caro. Esses são melhores que os outros. Atlético, Corinthians, Palmeiras e Flamengo. Esses 4 são melhores que os outros. Flamengo e Palmeiras um pouco acima, claro. Um degrau acima pro Palmeiras e Flamengo.